Glória a Deus, pode se sentar, Deus está no nosso meio. Do início estará conosco até o final deste culto e você vai levá-lo para casa numa medida transbordante. Você crê? Amém, glórias a Deus, que coisa boa esse culto. Você percebeu que é um culto onde a mulherada está presente, está muito bem representada. Deixo aqui meu carinho a todas as minhas companheiras do Ministério Winner, também do Ministério Elas. E eu quero muito que você esteja conosco nessa sexta-feira. Sempre que o anúncio é Ministério Elas, é um culto do campo, então a gente recebe os nossos distritos. E quando a gente fala Winner, é o culto mensal aqui da Matriz, semanal aqui da Matriz, toda quarta-feira, um local precioso também. Então quarta tem Winner e sexta o culto mensal de todo o nosso campo. Venha, se agregue, não fique de fora do que Deus está fazendo. Vamos para a palavra de Deus. Hoje foi um dia de batismo, coisa linda, e ainda sendo coroado esse domingo com a Santa Ceia do Senhor, que coisa boa. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 2:52, e as mulheres estão apontando para uma temática fantástica, e é o que nós vamos abordar nesta noite. É tempo de crescer. É tempo de crescer. Amém? Mas eu já cresci, já sou adulto, já sou grande, já tenho 30 anos de crente. É tempo de crescer. Isso que é um lindo do reino. Deus sempre tem mais para expandir, mais para nos levar mais longe, mais fundo, mais profundo. Glória a Deus. Olha lá, em Lucas 2:52 diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Tem vários personagens da Bíblia e Jesus também é destacado com o crescimento. Jesus crescendo em estatura, o seu físico, o seu corpo, que ele foi humilde demais, ele veio como um embrião, virou um feto, virou um bebê na barriga, e ele foi crescendo. Olha o processo de paciência do Filho de Deus até estar com o seu biológico pronto em crescimento para poder derramar tudo aquilo que a nova aliança estava representando naquele tempo. Então Jesus teve essa experiência de crescimento. Se a gente for ver a Bíblia também registra que Samuel, lembra de Samuel? Lembra do filho da Ana? Aquela que orou e conseguiu pela fé conquistar um filho no seu ventre. A Bíblia também diz que Samuel crescia em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Isso quer dizer que crescer é o projeto de Deus, que Deus planejou para que na nossa vida com Ele haja processos de crescimento. Esse é o ritmo do céu. Não é paralisação, não é estagnação, não é parar ou decrescer. Não. O céu nos chama para um crescimento contínuo. E a Ana, mãe de Samuel, a Bíblia diz que cada ano ela subia até onde ele estava, porque ele foi entregue ao templo. E olha que lindo! Cada ano ela levava uma túnica nova. Eu fico imaginando, ela passava o ano todo pensando, Samuel deve ter crescido, quantos centímetros será? E ela já ia costurando uma túnica nova. Ela chegava lá de ano em ano e entregava uma nova túnica. Ei, homem e mulher, esse é o projeto de Deus. A cada estação um novo crescimento, a cada estação uma altura maior em Deus. E quando você vai acessando, o Pai já tem uma túnica nova para você viver esse tempo de crescimento. Ele já vai entregando, meu filho, agora é essa roupa. Essa aqui ficou pequena, essa ficou curta, essa está apertada. E assim como a roupa, o pé também ia crescendo, ia crescendo. Esse é o propósito de Deus. E eu vejo como uma voz profética, viu, Silvana? É um propósito de Deus para essa casa, que já tem uma robustez de uma caminhada, avançar em crescimento. Porque quando você cresce, o reino cresce também. Quando você cresce, essa casa cresce. Quando você cresce, a família cresce. Então é um momento estratégico de Deus liberando o crescimento. Fique atento, porque são tempos e estações onde Deus vai liberando o crescimento. Liberando. Para quem está com seu coração aberto, rendido, puro, esperando por esse momento. E sabe que nós vamos juntos agora entender o processo de crescimento através de dois personagens. O primeiro deles
é Saul, o rei Saul. Em Saul nós vamos entender quais são os impedimentos para o crescimento. Porque na verdade Saul começou com um grande potencial, mas ele foi decrescendo, ele foi diminuindo. Porque existe também quem cresce fisicamente, a gente não consegue diminuir assim, né? Quando chega na velhice, às vezes alguns centímetros dá uma mexida ali, mas a gente não consegue diminuir muito do tamanho que a gente é. Se o teu pé é 38, é 38 até o fim. Mas espiritualmente é possível crescer ou decrescer. Uau! Isso é forte. Então nós vamos ver em Saul quais são as questões que impedem o crescimento. Em paralelo a ele, a gente vai olhar para Davi. 2 homens, 2 reis contemporâneos, mas com um coração, uma função, um senso de propósito completamente diferente. Tem um abismo entre os dois. E eu quero que você entenda, porque assim, ó minha gente, quando a gente lê lá a história de Davi e Golias, a gente se enxerga sendo quem? Davi, né? Quando a gente vê a história de Saul perseguindo Davi, a gente se enxerga sendo quem? Davi. Mas olha só, eu peço que tu abra o teu coração. Enquanto você está ouvindo a palavra, faça uma escuta ativa. Porque tem traços em mim, talvez, e em você também, de Saul. Assim como também tem traços na gente de Davi. E a gente precisa identificar. Afinal, o que está impedindo o meu crescimento? O que tem gerado um decrescimento, uma diminuição no meu chamado, na minha vida familiar, na minha vida financeira, na minha vida relacional? O que está acontecendo? Que eu tenho percebido que teve uma fase que eu cresci tanto. E se você for olhar para o início da sua conversão, uau, era um foguete. Foguete não tem ré. Você foi, mas de repente diminuiu o ritmo, acomodou. Isso acontece, meus irmãos? Acontece. E olha só, vem comigo entender quais foram os impedimentos que fizeram Saul passar por esse processo de decrescer. O que acontece na caminhada quando a gente começa a perceber que está em estagnação? Isso pode ser em várias áreas. Você percebe que, tô patinando, estou no mesmo lugar. Lembra o povo de Israel? 40 anos girando. E atenção, quando você começa a perceber repetição de ciclos, lutas que você já enfrentou, daqui a pouco você está enfrentando de novo. Ou o mesmo problema com uma pessoa diferente, o mesmo problema num lugar diferente. Cuidado. Repetição de problemas, às vezes é um sinal até de reprovação. A gente pode estar repetindo e não conseguindo crescer. E hoje a palavra de Deus, que ela é tão poderosa, mas ela também é tão carinhosa, no sentido de que ela está sinalizando: ei, meu filho, eu quero tanto te ver crescer, dá uma túnica com a metragem certinha em ti. Eu quero te espichar, eu quero te expandir. Esse é o convite do céu para nós. E esse Saul, ele começou com muito potencial. Que coisa triste a gente parar no potencial. Já viu alguém que você diz assim: nossa, mas tem tanto potencial, mas é só potencial. Entre o potencial e a execução do projeto de Deus tem uma distância. Ei, meu irmão, que você não seja mais só o potencial. Deus quer fazer, Deus quer acontecer na tua vida. Aleluia. Teve fases que eu olhei pra mim ali, potencial, mas e aí, não está acontecendo. A gente tem que rever, fazer a metragem certa, o que está impedindo de eu fluir como deveria. Hoje Deus vai te mostrar. Então você vê Saul, ele começou muito bem, ele foi ungido, escolhido, ele teve experiências com o sobrenatural. A Bíblia diz que quando ele foi ungido rei, o Espírito se apossou dele e ele profetizava. Ele viu a voz profética de Samuel confirmar coisas que era só a voz de Deus para saber. Ele viu o invisível dominar o visível. Ele conhecia o sobrenatural. Mas isso não o impediu de parar de crescer e, pelo contrário, de diminuir. Isso me causa um temor, meu pastor Júnior. Porque ele foi um homem que conheceu o sobrenatural. E a grande diferença que eu já quero destacar aqui entre Saul e Davi tem muito a ver com o cotidiano diário dos dois.
Talvez você não saiba, mas Saul era criador de jumenta. Seu pai tinha uma criação de jumentas. Então, enquanto Davi era pastor de ovelhas, Saul era criava jumentas. Aqui a gente já começa a ver uma discrepância no processo, não é verdade? Porque aquilo que é o nosso dia a dia, não se engane. Aquilo que você é na tua casa, no teu trabalho, você transporta para o teu relacionamento com Deus. Olha como é que era o funcionamento de quem cria jumentas. A jumenta, ela é um animal mais independente, difícil de conduzir. Se você larga ela num espaço grande, onde tenha pasto, ela pasta sozinha. Ela realmente tem uma resistência maior a um pastoreio. Ela também, o animal, o jumento, se perde com bastante facilidade. Enquanto a ovelha, ela tem um certo senso de direção, e muitas vezes a ovelha consegue retornar para o seu local onde era a sua casa. Já a jumenta, tanto que Saul é encontrado procurando as jumentas perdidas do seu pai. É um bichinho mais difícil de tratar. E na verdade Saul acabou sempre tratando as pessoas como jumenta. É forte pensar nisso, mas é verdade. O jumento é um animal de carga, para carregar peso ou até para montaria. E o formato de relacionamento de Saul enxergava as pessoas assim. Porque enquanto a ovelha precisa de uma certa delicadeza, uma certa afetividade, porque a ovelha ela constrói um relacionamento com o seu pastor, ouvindo a voz, é um animal muito específico, não é à toa que o nosso Deus escolhe dizer que Ele é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Mas a jumenta não. E isso calou forte no meu coração. Aquele homem era tão acostumado com aquele tipo de formatação. Ele transportou isso para o seu reinado. Não vamos nós pensar que se na nossa casa a gente está tratando os nossos como se fossem jumentos e não ovelhas, que isso não dá um impacto direto dentro do reino. Um impacto direto na nossa vida espiritual. Você me entende? E daí a gente tem Davi, um animal que ele cuidava, era dependente, precisava dessa delicadeza, da proteção, não se cuida sozinho, não se cuida. E nesse trecho de diferenciação dos dois, aqui já se revela completamente como seriam os diferentes reinados dos dois. Porque a gente transporta a nossa forma de se relacionar no nosso dia a dia. Às vezes, por exemplo, se você é vendedor, teu formato de comunicação já é diferente. E Deus pode usar isso para o reino. Ou você pode ter aquela lente que só enxerga a venda. Ou você pode ser tão comunicativo que aquilo é um imã evangelístico. Tá me entendendo? Aquilo que a gente é, se é santificado, a gente transporta para o reino. Por isso que a gente tem que santificar as nossas partes. Entende? E o principal ponto que impedia Saul de crescer eram as suas carências. Eu preciso fazer uma pausa aqui, porque isso corrói muito o meu coração. Eu me debruço muito para olhar para a vida interior. Isso faz muito parte de quem eu sou. A personalidade de Saul era bastante desconfigurada. A Bíblia não nos diz o que ele passou, mas provavelmente deve ter uma história de vida complicada, difícil. Nada é assim por acaso. Ninguém é daquele jeito de graça. Você não se tornou uma pessoa às vezes ríspida, rígida, à toa. Teve algo que te formatou assim. Você está entendendo? E ele tinha suas inseguranças. Saul estava sempre buscando a aprovação das pessoas, medo da reação do povo, levando mais em consideração a opinião dos outros do que a voz profética, que naquele tempo era Samuel declarando a voz profética. Um homem adulto, maduro em idade, mas imaturo em suas emoções e espiritualidade. Maturidade não tem a ver com a idade, tem a ver o quanto a gente já conseguiu ser tratado por Deus. O quanto a gente já foi permitindo que aquelas áreas que são um pouco desconfiguradas, porque todo mundo vem de uma família imperfeita. Por mais maravilhoso que tenha sido teu pai ou tua mãe, ou por mais péssimo que tenha sido a tua experiência na tua família de origem, você tem as marcas do teu processo de vida. Isso foi desconfigurando a tua própria identidade da essência de Deus que Deus te criou.
É por isso que quando a gente aborda o tema cura e libertação, isso é tão importante. Porque Saul foi tentando tapar os seus furos emocionais nas posições que ele ocupava no reino. Por isso que a gente tem que ser muito bem resolvido, Amini. A gente tem que permitir que Deus nos cure, porque senão a gente está dentro do reino e a gente machuca as pessoas. Porque a gente vai tentando tapar os nossos furos, aquilo que não recebemos, aquilo que não tínhamos, com as posições que vamos assumindo. E mais, quantas vezes machucamos a quem mais amamos, por causa dos nossos furos emocionais. Mas eu venho aqui te lembrar algo que tu já sabe. O Espírito Santo de Deus, Ele quer entrar em cada pedacinho do teu ser. Ele quer restaurar, Ele quer tratar, entende? A cura é real. Quando a gente fala cura, também é cura de traços da nossa personalidade que a gente não consegue mudar por nós mesmos. Que é só quando o Espírito Santo vem e derrama. Entende? Oh, meu Deus. Daí talvez você pode pensar assim: o problema do Saul não ter crescido foi porque ele teve muitos erros. Ele errou muito. Não foi por isso. Olha para Davi. Também teve grandes erros graves. Nunca foi sobre isso. Sabe por quê? Quando Deus escolhe alguém, quando Deus chama alguém, quando Deus resolve investir em alguém, Ele sabe, Ele leva em conta a nossa fibra humana. Ele leva em conta, Ele sabe das nossas limitações. O problema não foi o erro, o problema foi se manter no orgulho do não arrependimento. O problema não foi o deslize, o problema não foi correr até o quarto e dizer: Senhor, pequei. O problema de Saul era o orgulho dele. E sabe que o orgulho, irmãos, a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. É mais ou menos assim: eu quero abençoar ele, mas se Deus chega perto e sentir cheiro de orgulho, ele resiste. Oh, meu Deus! Eu não quero que Deus chegue em mim, eu quero que Ele chegue em mim e Ele veja humildade, rendição. Eu preciso de Ti. Entende o que eu estou falando? E quando a gente fala em orgulho, a gente tem uma sensação assim que o orgulhoso é o arrogante. Isso é um dos frutos do orgulho, a arrogância. Que é aquela pessoa que ela pisa nos outros. Quem gosta disso? Meu Deus, é um horror. Isso é um extremo, é o extremo do orgulho. Mas eu venho te provocar aqui, porque o orgulho talvez seja uma das raízes até do mal, porque ele começou lá no céu com Lúcifer. Só para vocês perceberem o quanto a gente tem que olhar para essa temática do orgulho. Jó, um homem perfeito, tão bom, tão abençoado, a última coisa que ele precisou quebrar para a virada de chave na vida dele foi o orgulho. Tanto que Deus passa confrontando ele, mas tu te diminui, tu não sabe quem tu é. Eu isso, eu aquilo, quem fez isso, quem fez aquilo. Deus vai mostrando a grandiosidade de Deus, porque ainda existia uma ponta de orgulho ali. Às vezes é até o orgulho religioso, porque eu sou muito abençoada, eu sou muito de Deus, eu sou mais crente do que o meu irmão. Orgulho. Oh, meus irmãos, oh, minha família, que eu já estou tendo vocês como minha família. Deus nos chama a se mover em humildade. E além de humildade, eu gosto da palavra humilhação, porque eu sou radical mesmo, eu vou com tudo. Não é só humildade, é humilhação. Aquele que se humilha, Deus levanta. Aquele que se faz pequeno, Deus levanta. E Saul lá com o orgulho dele. O orgulho é um veneno silencioso. Na verdade, o orgulho é um mecanismo de defesa para proteger a vulnerabilidade interna. É tão complicadinho internamente que a gente bota a capa ali. Então o orgulho não é só a arrogância, que é aquela coisa tão horrível que a gente detesta e a gente percebe. Dizem que o orgulho é que nem um mau hálito. Todo mundo sente menos a pessoa.
misericórdia. Mas não é só isso, também é a rigidez. Coisas que te impedem de fluir, ser teimoso, ser obstinado, não permitir ser flexível, não se dobrar. Viu? Cuidado, meu irmão, porque Deus resiste ao orgulho. Ele quer derramar crescimento, mas esse é um fator primordial no reino. É sempre em humilhação, é sempre em humildade. E na verdade o orgulho nada mais é que um escudo, com medo de não ser amado, com medo de ser rejeitado. Te mostra na tua vulnerabilidade para Deus. Não aciona dentro de ti o advogado de defesa. Eu falei isso para as mulheres no último Elas. Mora dentro de nós um advogado de defesa, que é a nossa carne, que está pronto para nos defender a todo momento. Você errou, mas você vai dizer, não foi bem assim. Não, você não me entendeu muito bem, não, você não me interpretou direito. Oh, sempre que tu te defende, o céu não pode te defender. Mas sempre que tu diz, Jesus, realmente, eu tenho fraqueza nisso, Pai. Lá em casa nós temos a cultura do perdão. É rotina para nós pedir perdão para o outro. Não precisa fazer um acontecimento. Às vezes se combinou uma coisa e esqueceu, me perdoa. É nosso cotidiano. Talvez por uma fase a gente não tinha essa cultura, mas a gente entendeu que isso faz parte do desenvolvimento da humildade. Eu me quebro para o outro, eu me humilho. Errei, perdão, até para o meu filho. Hoje, ele pediu para eu fiz uma torrada para ele. Mamãe, eu te pedi sem queijo. E eu na pressa peguei e botei o queijo. Filho, perdoa. A cultura do perdão. Se eu tenho dificuldade de pedir perdão para o meu filho por causa de uma torrada, eu vou pedir perdão para Deus. Me entende? Saul tinha essa questão. E quando a gente não consegue acessar esse perdão, porque se a gente não se humilha nesse sentido, a gente vive debaixo de condenação. Um dos esquemas mais vitoriosos de Satanás é o esquema da condenação. Eu quero te falar sobre ele rapidamente. Satanás usa esse esquema para fragilizar a igreja, para abafar a força que você tem. Existe a condenação interna e a condenação externa. Na condenação interna, quando você dá um deslize, quando você comete algo, mesmo pedindo perdão, se arrependendo, você fica se torturando. Já passou por isso? Mentalmente se chicoteando? Essa é a condenação interna. Não sei se você quando você chega em oração, meça como é o teu relacionamento com Jesus. Se você chega em oração e você fica ali, Jesus, eu não sou ninguém, Jesus me perdoa, e me perdoa de novo, e porque eu sou... É claro que tem todo esse processo de santificação, de pedir perdão pelos pecados, mas se você não sai dali, tem um problema que não está te deixando entrar no trono. Porque quando você pede perdão, a porta se abre. Nada mais te impedirá de acessar o trono de Deus. Mas às vezes a condenação, e eu vou dizer com ousadia e com respeito, por muito tempo foi um mecanismo utilizado inclusive na igreja, condenando o outro, na condenação externa. Esse tempo acabou. Esse altar não é altar de condenação, esse altar é altar de reconciliação, é altar de restauração. Você sabe o que eu estou falando. Se você é crente raiz, você sabe o que eu estou falando. É vinho velho que tem que sair para chegar o vinho novo. Glória a Deus. E a condenação para fora você já imagina, né? Porque se a tua régua interna é muito grande, você tem que também medir os outros. Eu sempre fui uma pessoa assim, que eu sempre tentei fazer as coisas muito certas. A nossa justiça própria, Deus diz que é trapo de imundícia, não serve para nada. Enquanto a gente acha que as coisas estão indo bem, porque a gente está fazendo bem certinho como manda o figurino, meu bem, não funciona assim. Daí Deus teve que me patrolar, que me triturar, para eu perceber, mesmo se você não fazendo as coisas certas, você vai passar por momentos aonde é só a dependência, aonde é só Deus para segurar a tua mão. Você me entende? E Saul também tinha muita dificuldade de pedir perdão. Quando ele errou, Samuel chegou, por que você fez isso? E ele já disse,
Eu fiz isso por causa disso, disso e disso. Já ligou advogado de defesa, já deu a justificativa. Não te justifica mais. Tá aí o teu cônjuge do teu lado. Ela sabe teus defeitos e ele sabe teus defeitos. Quando ele te apontar, primeiro aponta para ele, aponta para ela com delicadeza. Com classe. Amor, tá legal isso aqui, já aconteceu algumas vezes, sabe? E você não liga advogado, advogada de defesa, não liga esse modo, por favor. Você vai dizer amém? É verdade. Me ajuda a orar por isso? Assim a vida é tão mais leve. Assim um casamento é tão mais leve. Não é um ringue entre duas pessoas ali, para ver quem que dá o soco mais forte para derrubar o outro. Não, realmente eu sou vulnerável nisso. Me ajuda, me ajuda. Se fazer vulnerável, tirar a armadura, tirar a capa. Quanto mais obstinado, quanto mais teimoso, mais orgulho tem aí. Vocês aceitam essa palavra com todo amor e carinho? Falando com amor. E ele demonstrava muita preocupação com a reputação e não com a alma dele. Não importa se todo mundo está achando tudo bonito. A preocupação do céu é com a tua alma. Não importa a foto do Instagram, não importa qual carro você tem, não importa a reputação social que você construiu. O céu se importa com a tua alma e como ela está. E o quão rendido você está para ser vulnerável, para se expor. Quem se expõe, se expande. Quem se expõe, cresce. Quem sabe hoje é um dia que aqui algumas pessoas vão tomar coragem, viu, pastor Júnior, pastor Joane? Inclusive em buscar um aconselhamento no gabinete. Quem sabe algumas pessoas vão tomar coragem de tomar algumas atitudes e dizer, realmente eu preciso de um apoio, eu preciso de uma ajuda. Nós queremos te ver crescer, meu irmão. E não é debaixo de condenação, é debaixo de restauração. E quando Davi peca, gente, totalmente diferente de Saul. Na hora, você sabe que o pecado ele cega, né? Então ele estava cego, mas quando Natan veio, a voz profética, Davi era muito sensível à voz profética, ao espiritual. Quando Natan vem e revela o pecado, aquele homem desmonta na frente do profeta. E ele larga assim, eu, não é o outro, não é o outro, não é o outro. Não é Adão dizendo foi a Eva, não é Eva dizendo foi a serpente. Davi diz assim, eu pequei contra o Senhor. E depois tem um salmo que ele diz assim, não me lance para fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia que se o Espírito Santo saísse, ele não era ninguém. Ele viu Saul sendo rejeitado por Deus. Ele entendia bem direitinho. O Espírito Santo, esse ser, essa terceira pessoa da Trindade, esse poder, esse fluir que está dentro de mim e em você. Meu irmão, ele é tão sensível. E ele permanece no local da santidade. Então, quando Davi abriu seus olhos para o seu pecado, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele havia sido ungido, a única coisa que o diferenciava de todo o resto era a unção derramada. E a unção derramada é o próprio Espírito entrando dentro, se apossando de alguém. Existe uma unção derramada sobre você. Não retires de mim o teu Espírito. Davi era ensinável, mesmo já rei, mesmo já grande, mesmo já tendo crescido. Ele sabia que a santidade é o que faz o Espírito permanecer. Porque a gente falou de coisas que impedem o crescimento, mas a santidade é potencializador de crescimento. A santidade é adubo para o crescimento. E afinal, o que é santidade? É ser separado. Desculpa, mas eu preciso falar. Porque a mesma batalha de santidade que você enfrenta, a minha casa também enfrenta. Batalha diária, contínua, é uma decisão. Mas eu preciso falar. Nós estamos vivendo numa geração onde a gente foi lá atrás de um extremo, radicalismo, condenação, lembra? E a gente foi para um outro extremo onde está... Gente, me socorre!
Essa não é a igreja de Jesus Cristo. A modinha de ser gospel não funciona assim. Pessoas que se declaram famosos, que se declaram gospel e continuam fazendo, pulando carnaval, fazendo seus... Não é assim que funciona. Você pode dizer amém? Que ainda existe santidade no corpo de Cristo? Santidade não é perfeição, santidade é rendição. Viver em santidade é ter o Espírito Santo sempre dizendo dentro de ti aquilo que tem que viver dentro de ti e aquilo que tem que morrer dentro de ti. Agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo comece a ministrar no teu coração aquilo que tem que viver dentro de ti e aquilo que tem que morrer dentro de ti. Aleluia. E tem coisa para tu ajustar para o teu crescimento, ó. Aleluia. Tem coisa que tu tem que ajustar, porque Deus quer te levar longe. Eu gosto de dizer assim, ó, para trás nem para dar impulso. É para frente. Mas vai tirando tudo que está aí impedindo o teu crescimento, viu? Santidade não é ser guiado por regras, mas por um relacionamento. Não é costume, não é autodisciplina, não é autocontrole. Porque daí até os índios conseguem. Focado lá, não, eu não vou fazer isso. Vamos lá, eu sou forte. Não, isso não é santidade. Santidade é relacionamento. Santidade não é uma religião fria. É um espírito que é santo trabalhando dentro de um homem com a fibra humana, mas que quer ser santo como ele é santo, que quer ser santo como ele é santo. Afinal, sem santidade ninguém verá a Deus. E às vezes você se pergunta, por que eu não estou enxergando? Eu não estou enxergando. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então quem sabe hoje é dia de alguns ajustes. Quem sabe você já é maduro na fé, tem uma poeira só na tua casa, a casa interna. Tem gente que é um saco de lixo, grandão. Mas tem gente que é a poeira, é a vassourinha, os fios de cabelo que caíram no chão. Não importa. Vamos santificar, igreja? Amém. Vamos santificar? Deus diz a Josué, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas diante do povo. O pastor Júnior pregou isso, eu amei essa chave do reino. A santificação abre o acesso às maravilhas. Irmãos, nós estamos proclamando nesse altar avivamento. Os nossos olhos verão a igreja viva, o poder manifesto de Deus. Mas o convite é, santificai-vos, porque fará maravilhas no meio do povo. Então cuida do que você consome, viu? Porque você vai crescer mediante ao que você consome. Porque erva daninha também cresce, mato também cresce, câncer também cresce. Então cuida o que você consome. Não consuma coisas que não fazem você se alimentar de santidade. Eu sei que talvez até para a gente sair daquele radicalismo do passado, a gente foi flexibilizando. E a gente vive em liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não é verdade? Mas ela, pelo temor de Deus, que hoje o Espírito Santo possa, nem que seja essa poeira, entendeu? Isso aqui não está de acordo com o que eu quero para ti. Isso aqui está ferindo a minha santidade. Para ti não, meu filho. Para todos os outros tudo bem, mas para ti não. Separado é separação. Aleluia. Tenho mais 10 minutos. Fica mais um pouquinho comigo? Amém? Tá, eu quero crescer. Quem não quer crescer, né? Então olha como é que foi o treinamento de Jesus para fazer os discípulos crescerem. Fantástico. Ô Jesus, obrigada. Primeiro ele mandou 12, depois ele mandou 72. E quando ele mandava zerado. Ele mandava sem nada. Não levem dinheiro, não levem roupa, não levem outra sandália, não levem alforje, não leva nada. Dependência total. Quer crescer? Está preparado para as muletas saírem da tua vida? Dependência total. Está preparado? E olha o que Jesus fala quando ele chama os 72. Tu conhece esse versículo? Abre lá para nós Lucas 10, 19. Olha o treinamento de Jesus para o crescimento dos seus discípulos. Olha o treinamento de Jesus para o teu crescimento. Oh meu Deus!
Dei a vocês autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Aleluia! Olha o tapete que os discípulos pisavam. Tapete de escorpião e de serpente. Ah não, o evangelho é a grama sintética. É o tapete de tatame fofinho, é soft. Eu dei poder para vocês pisarem em serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Esse é o teu lugar de crescimento. Esse é o lugar no reino que Deus planejou para você estar. Teve uma das cultos de terça. Venha no culto de terça, irmãos. Deus tem descido aqui. Deus tem descido aqui. Todos os cultos, óbvio. Mas venha no culto de terça ouvir o teu pastor. Teve um culto que terminou. E quando o pastor Júnior sentou lá, o Espírito Santo falou no meu ouvido. Muito atenta. Fique atento durante o culto, porque o Espírito Santo fala no teu ouvido, viu? Ele disse assim: o poder está voltando para as mãos da igreja. Saiu ali. Eu dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. A igreja nas últimas décadas perdeu o poder das mãos. Se esvaiu. Sumiu. Hoje o poder de Deus, a unção derramada tem sido raro. E nós não estamos falando de uma denominação ou outra. Tem sido raro em solo brasileiro. Aí você procura, você vê muita performance, muito movimento, mas unção. Ó, meu irmão, e assim, ó, vem pra cá. A assembleiana tem muita, eu digo assim, a assembleia tem seus defeitos, porque eu sou assembleiana, eu amo a Assembleia de Deus e eu luto muito por ela. Mas a assembleiana tem uma qualidade, ele sente cheiro de unção. Se tem unção derramada, meu Deus! Você está percebendo que o Espírito Santo deste altar aqui vem derramando a unção do céu? A minha vida foi uma antes da unção se derramar sobre mim e depois. Totalmente diferente. Mesmo sendo uma cristã fiel, sempre trabalhando para Jesus, sempre pregando, sempre ministrando, houve um momento onde eu recebi a unção de Deus, o poder do céu, e isso está disponível para todo o crente. E a partir daquele dia, meu irmão, foi uma madrugada, teve cura na minha casa, cura no meu corpo, cura no corpo do meu filho, meu marido também teve um impacto imenso. O poder de Deus foi derramado. Ei, igreja, o poder de Deus está voltando para as mãos do corpo de Cristo. Último culto, elas. Nós fizemos um convite para cura. Escute isso, nós teremos coleção de testemunhos de cura nessa casa. Foi lançado aqui, uma mulher vomitou, naquele cantinho ali. Nós temos já 2 testemunhos de cura para ser manifesto na sexta-feira. Você quer que o poder de Deus volte a se manifestar? Me ajuda, faz a tua parte. Me ajuda. Santifica mais, se humilha mais, se rende mais, me ajuda! Porque se você cresce, a família cresce. Aleluia! Sabe como que a gente cresce? A Bíblia diz assim em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Meu irmão, você tem noção o que é buscar de todo o coração? Uma geração que larga uma pergunta para a inteligência artificial, eu acho que em milésimos de segundo, eu acho que não fecha nem um segundo, já tem resposta. Uma geração que não precisa buscar de todo o coração praticamente nada, porque tem tudo pronto. Nós somos treinados nessa forma. Mas renovai-vos pela nova forma de Deus. Porque a gente transporta o nosso dia a dia para o reino. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu já venho nessa caminhada, nossa casa vem. Eu sei que tem muitos avivados aqui. Eu sei que tem corações incendiados. Eu sei. Puxa um pouco de peso com a gente.
extraordinário que Deus pode fazer quando a gente se aliancia e busca mais de todo o coração. Espírito Santo de Deus, eu sei que tem tantas igrejas, todas amadas pelo Pai, mas aqui nós estamos. Essa casa se humilha. Aqui não há um altar arrogante, soberbo, orgulhoso. Aqui há um altar vulnerável, em humildade. Nós nos humilhamos enquanto corpo de Cristo. Ora comigo, porque o que eu estou falando aqui é profético. Nós nos humilhamos, nós nos dobramos. Nós aceitamos o processo do fogo refinador. Que a Bíblia diz que existe um fogo que ele refina o ouro. O ouro é uma pedra bruta, ele vem todo destroçado com outros metais misturados. Ele não tem aquela luz amarela quando ele é pego na natureza. Mas existe um fogo refinador. Esse é o fogo do crescimento. E tem coisa que só cresce quando passa pelo fogo. Tem luz que só brilha como a luz do ouro quando passa pelo fogo. Para tirar as impurezas. Ei, Espírito Santo de Deus, Tu és o dono desta casa. Eu declaro neste culto de domingo que declarei no Elas, porque eu sei que as palavras aqui faladas mexem com o mundo espiritual. Essa casa não irá te colocar em uma caixinha. Tu tens liberdade, Espírito Santo de Deus. Nós entendemos a Tua função na Trindade. Nós entendemos a forma como Você se manifesta e nós dizemos sim. Não nos envergonharemos do Evangelho do poder de Deus. Não nos envergonharemos do poder manifesto de Jesus Cristo. Você tem essa fome também? Jesus passou em uma cidade e não deu para fazer muito milagre ali, porque eles não tinham fé suficiente, eles não tinham fome. Então assim, a minha fome está enorme. Eu compartilho contigo aqui. Eu tenho muita fome. E eu quero aguçar a tua fome também. E você que é faminto, dá a mão pra gente, vamos em frente. Eu falo isso com alma hoje é ceia. É você deixando ele entrar dentro, o corpo e o sangue, o corpo e o sangue. Aleluia, eu quero que você se coloque de pé. Não tem como não lançar um apelo, mesmo sendo ceia, não tem como. Eu sei que essa igreja é uma igreja madura espiritual. É uma igreja que está pronta para os próximos crescimentos. Porque essa igreja já cresceu em várias fases, em várias estações. Mas eu sei mais. E eu quero te convidar. Quem se sentiu tocado por essa chama de crescimento? Quem quer ser expandido? E quem se disponibiliza a passar pelo processo de crescer também? Quem aceita? É convite para corajosos. Passa na frente. Quem se permite ser expandido.